Boa tarde, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, né? Mais uma tarde linda, maravilhosa, que é um momento meu e do Senhor, e eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento lindo, né? Pela minha vida, pela minha saúde, a saúde das minhas filhas, dos meus e dos teus, amém? Glória a Deus, aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês que dia 20 agora, eu, pastora Cidinha Sato, estarei no meu programa Mulheres com Visão de Águia, na Rádio Logos FM da cidade de São José dos Campos, no período da 1 da tarde, sábado agora, glória a Deus, aleluia, com a participação do pastor João, glória a Deus, aleluia, da Igreja Assembleia de Deus, né, com a sua filha missionária, levando uma palavra, levando uma saudação, e eu estarei ali com eles nesses momentos, glória a Deus, aleluia, né, para justificar e exaltar o nome do nosso Deus, amém? Meus irmãos, eu quero passar para vocês hoje uma mensagem do Senhor, que na qual, glória a Deus, aleluia, eu falo que Deus, Ele está conosco em todos os momentos, né? Naqueles momentos que na qual eu estou ali, naquele meu cantinho, levando uma palavra nos quatro cantos, né, da cidade, dos quatro cantos de outras cidades vizinhas daqui de São José dos Campos. Meus irmãos e minhas irmãs, uma palavrinha-chave faz muita diferença na vida daqueles que crê, naqueles que estão com dor na alma, né, naqueles que já não tem mais sentido de viver, glória a Deus, aleluia, né? Mas o nosso Deus, Ele fala para mim, para você hoje, glória a Deus, aleluia, ali em Isaías 43, do versículo 3 ao 2, glória a Deus, aleluia, que é uma mensagem assim do Senhor, que na qual deixou os seus discípulos, né, para que eles pudessem trazer, deixar conosco ali essa palavra na Bíblia, onde todos nós temos acesso, né, para poder compartilhar e sobreviver em cima de cada mensagem na qual o nosso Senhor deixou para nós aqui na terra, amém, meus irmãos? Ali em Isaías 45, do versículo 3 ao 2, diz para mim, para você hoje, glória a Deus, aleluia, eu decanta labaxurie, decanta lamanai, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, glória a Deus, aleluia, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, glória a Deus, aleluia. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, assim diz o Senhor nessa tarde, amém, meus irmãos? É lindo, né? É linda essa mensagem, glória a Deus, aleluia. Eu falo que nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele é incondicional na minha vida. Ele é onipotente, porque só Ele por mim, por você, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, né? Quantos estão aí oprimidos, né? Quantos estão ali, glória a Deus, aleluia, sem saber para que caminho, para que lado seguir. Glória a Deus, aleluia. Mas eu falo com vocês hoje, nessa tarde, diante da palavra do Senhor, porque é só o nosso Deus que faz por mim, faz por você, meus irmãos. Aqueles que têm dúvida daquilo que colocou, de todos os projetos que colocou nas mãos do Senhor, né, da sua vida na área sentimental, profissional, espiritual. Glória a Deus, aleluia. Entrega teu coração para o nosso Deus. Entrega o teu coração, meu irmão, minha irmãzinha, para o nosso Jesus trabalhar, porque é só Ele por mim, por você, diz o Senhor nessa tarde. Não há outro, glória a Deus, aleluia, que possa vir fazer algo na nossa vida, glória a Deus, porque é só Ele, meus irmãos, que tem poder para fazer o impossível acontecer na nossa vida, amém?
E nessa palavra me chama muita atenção, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus que ele fez o céu e a terra, dono do ouro e da prata. Glória a Deus, aleluia. É ele que faz por mim, meus irmãos, todos os momentos da minha vida, nos momentos de aflições. Glória a Deus, aleluia. E nessa tarde, aqui em Isaías, capítulo 45, do versículo 2 ao 3, ele fala para nós, ele fala para nós, meus irmãos, que nosso Jesus Cristo, nosso Deus, ele está conosco em todos os momentos. Tudo aquilo, meus irmãos, que você colocar nas mãos do Senhor, aos cuidados do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, aleluia. Tudo aquilo que você pôs na mão do Senhor, para que o Senhor ele venha tomar providência de tudo que você pediu para o nosso Deus. Glória a Deus. Aquilo que ia se transformar em choro, em tristeza. Glória a Deus, aleluia. Ele se transforma em bênçãos. Ele se transforma, meus irmãos, minhas irmãs, em testemunho amanhã para você. Porque quando Deus, o nosso Jesus, está na frente, meus irmãos, de todo o problema da nossa vida, glória a Deus, aleluia, é Ele que decide, é tudo perfeito, meus irmãos, é da forma dele, do jeito dele, assim diz o Senhor, não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas sim é do jeito do Senhor. Na sua área sentimental, na sua área profissional, na sua área espiritual, entrega teus problemas diante do Pai. Não tenha medo, meus irmãos. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus quer por você. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que me chama bastante atenção, meus irmãos, é quando aqueles discípulos que estavam no alto mar, glória a Deus, aleluia, naquele barco, glória a Deus, que estava tendo aquela, glória a Deus, aleluia, aquela tempestade, aquele vento, né? E os seus discípulos, João, Pedro, né? Que estavam ali, Pedro, né? Glória a Deus, aleluia, que eles estavam ali pescando, meus irmãos. E aquela tempestade tão forte, aquele vento tão forte, né? Que o navio, o barco, ele, né? Ele estava ali a prestes de afundar. Mas Jesus Cristo, ele ouviu ali a súplica daqueles discípulos que ali estavam ali dentro, daqueles pescadores que estavam dentro daquele barco, né? Eu creio que Jesus Cristo, ele sabe, ele tomou, ele fez ali o que tinha que fazer, ele entrou ali dentro daquela água, daquele mar, meus irmãos. Ele andou por cima do mar, glória a Deus, aleluia, subiu naquele barco e fez aquela tempestade, aquele vento parar, glória a Deus, aleluia, né? Assim como é na nossa vida hoje, meus irmãos. Quando nós depositamos a nossa confiança no nosso Jesus, no nosso Deus, não há outro. É só Ele, por mim e por você. Porque Jesus Cristo, naquele momento de aflição ali, que Pedro e os seus pescadores que estavam ali naquele barco, começou a sentir medo, porque o barco poderia afundar. Mas Jesus, ele ouviu, glória a Deus, aleluia, e tomou a frente, e subiu, e andou por cima do mar, e fez o mar parar aquela tempestade. Assim o nosso Deus, o nosso Jesus, ele fala para mim, para você, meus irmãos e minhas irmãs, que da mesma forma que aquele mar, glória a Deus, estava com tanta tempestade, né, que o barco estava navegando para um lado e para o outro, e a momento ali do barco afundar, glória a Deus, e o medo tão grande naqueles discípulos que estavam ali dentro daquele barco, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e ali chega nosso Jesus para acudir, meus irmãos, para salvar, meus irmãos.
Glória a Deus, aleluia. Assim Ele faz comigo, assim Ele faz com você nessa tarde. Tira o medo, tira o rancor, tira a tristeza, tira a dor. Coloca teus projetos, a tua vida nas mãos do Senhor. Abre o teu coração para o nosso Senhor entrar, para o nosso Senhor trabalhar. Porque é só Ele, meus irmãos, por mim e por você. Porque Ele trabalha de uma forma diferente na nossa vida. Como eu falei aqui, tudo aquilo que poderia ser tristeza na sua vida, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, passará a ser o quê? Um grande testemunho na sua vida. Porque nosso Jesus, o nosso Deus, Ele sabe de todos os momentos que nós vamos passar lá na frente. É Ele que conhece o meu coração, é Ele que conhece o seu coração. E naqueles momentos de aflição ali, meus irmãos, que naquele barco ia para um lado e ia para o outro, Jesus Cristo ouviu a súplica, o medo, né, o choro, né, daqueles discípulos que ali estavam dentro daquele barco. E Jesus Cristo foi imediatamente naquele lugar e fez o barco, fez as ondas, fez o vento, tudo acalmar. Assim o Senhor Ele faz na minha vida, meus irmãos. Assim o Senhor faz na sua vida. Assim o Senhor Ele quer fazer na sua vida. Quando Jesus Cristo pede, quando Jesus Cristo fala comigo e com você, o que tu queres que eu te faça? Glória a Deus, aleluia. É porque o Senhor, Ele está pedindo hoje para mim e para você. Abra o teu coração. Peça para Jesus te ajudar. Peça para o nosso Deus te ajudar. Peça para Ele te dar, glória a Deus, aleluia, aquilo que você está pedindo para Ele, glória a Deus. Todos os seus projetos, todos os seus sonhos, aquilo que tudo é difícil para o homem, mas para Deus não é. Glória a Deus, aleluia, naqueles que crê, naqueles que persevera, naqueles que clama, glória a Deus, aleluia, né? Aqueles que têm fé, né? Porque nós temos que crer e temos que ter fé em tudo que nós colocamos nas mãos do Senhor. Então, nosso Deus, Ele fala para mim e para você nessa passagem aqui de Isaías 45, do versículo 3 ao 2, né? Que nosso Deus, eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Então, tudo que está torto na sua vida, meus irmãos, tudo aquilo que você acha que não tem mais esperança, tudo aquilo que você vê que acabou ali, que é só pela misericórdia do Senhor para você, mas para Deus não. Para o nosso Deus não é, meus irmãos. Tudo aquilo que estava torto, tudo aquilo que estava dando errado na sua vida, tanto na área sentimental, profissional e espiritual. Glória a Deus, aleluia. Então, nosso Deus, o nosso Jesus, Ele fala para nós nessa tarde, que Ele vai endireitar, Ele vai colocar tudo no lugar, glória a Deus, aleluia. Decanta labaxurie, decanta labaxaia, né? E Deus, o nosso Jesus ainda fala para mim e para você, que dá-te-ei os tesouros escondidos, né? E as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nessa tarde, meus irmãos, Ele te chama pelo teu nome. O nosso Jesus Cristo nessa tarde, meus irmãos, Ele me chama pelo meu nome. Que toda aflição da minha alma, do meu ser nessa tarde, do seu, daqueles que estão com a alma batida, né? Que estão tristes de alma, que estão fracos na presença do Senhor, que acha que já nada mais vai dar certo, né? Tanto na sua área sentimental, profissional, espiritual, a doença, a enfermidade, glória a Deus, aleluia, né? Na área sentimental, que acha que já era, não tem mais jeito. Meus irmãos, só basta crer. Só basta crer e perseverar naquilo que Deus tem para mim e para você, diz o Senhor nessa tarde. Porque Ele é um Deus que
É um Deus que ele abre sepultura, ele fecha a sepultura. É um Deus criador do céu e da terra, dono do ouro e da prata. É um Deus que para o homem tudo é impossível, mas para o nosso Senhor não é impossível. Aqueles que creem, aqueles que buscam, aquele que persevera, aqueles que estão diante do Senhor, glória a Deus, aleluia, né? Lindo, né? Por isso que eu falo, meus irmãos, que Deus, ele é onipotente. O nosso Deus, ele é verdadeiro. Ele é um Deus que ele cumpre, o que ele fala, ele cumpre. Não importa o tempo, porque o tempo, meus irmãos, é do Senhor, glória a Deus, aleluia, né? E aquietai vós e sabeis que eu sou o Deus da sua vida, diz o Senhor, né? Porque nosso Deus, ele é o Deus da nossa vida. Ele é um Deus que ele quebra as barreiras, ele quebra as muralhas, ele quebra os impedimentos. Que tudo aquilo, meus irmãos, que você achou que não ia dar certo, tá enganado. Porque quando nós colocamos algo na mão do Senhor, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, as nossas decisões, as nossas situações, nas mãos do Espírito Santo de Deus, aos cuidados do nosso Deus, meus irmãos, dá certo. Porque tudo aquilo que você imaginou que não ia dar certo, para nosso Deus dá certo. Porque Ele é o nosso Deus do impossível, das causas impossíveis sobre a nossa vida, assim diz o Senhor nessa tarde. Só basta crer, só basta acreditar. Glória a Deus, aleluia, né? Porque o nosso Deus, ele é verdadeiro. Assim como ele pediu, né? Para que aquele mar se acalmasse ali. Ele tomou a frente, meus irmãos, daquele mar, glória a Deus, e deu ordem para que aquele vento e aquela tempestade passasse. Glória a Deus, aleluia, né? Por isso que eu falo, não há outro na minha vida. Por isso que eu falo que eu me entreguei para Ele, para que Ele viesse trabalhar na minha vida do jeito dele, da forma dele, não da minha. Por isso que eu falo, Senhor, eu estou aqui, faça de mim a sua vontade, porque a vontade do Senhor vai ser sempre bem-vindo para mim, né? Porque hoje eu deixo o meu Deus, o nosso Jesus Cristo, me conduzir. Temos falhas, somos pecadores, somos, mas como quando nós entregamos nossos corações para Deus trabalhar, né? Deus, ele me separou de muitas coisas, né? Dos pecados, de muitas coisas que na qual o Senhor não quer para mim, porque Deus tem uma obra grande na minha vida. Assim como o meu Deus, ele tem uma obra na minha vida, ele tem uma obra na sua vida também, meus irmãos. E eu sou muito grata ao meu Jesus, eu sou muito grata ao meu Deus, por eu estar aqui diante da palavra dele, por eu estar aqui buscando para ele, por eu estar aqui levando um pouquinho da mensagem do Senhor para vocês. Glória a Deus, aleluia, porque é só ele por mim, por você, né? É só ele que faz para mim, para você. Quando Deus, ele dá ordem para que os nossos inimigos caiam por terra, pare tudo aquilo que estão fazendo sobre a nossa vida no oculto. É Deus, é só Ele, mais ninguém, né? Mas hoje eu quero orar para vocês em relação a essa questão. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante, meu Deus e meu Pai, de qualquer situação, diante, meu Deus e meu Pai, aqui da passagem na qual o Senhor colocou para mim, na qual o Senhor colocou para os seus filhos, lá de Isaías 45, do capítulo 45, do versículo 2 ao 3, Pai. Diante, Pai, da sua palavra, diante, meu Deus, dessa mensagem que o Senhor venha trabalhar na minha vida, na vida dos meus, na vida das minhas filhas, dos meus familiares, dos irmãozinhos, das irmãzinhas que estão do outro lado, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor, meu Deus, venha transformar tudo aquilo que estava errado, torto na minha vida, na vida dos meus, na vida dos teus, venha trabalhar, Pai, que o Senhor venha colocar tudo no lugar, que o Senhor venha endireitar, Pai, nossos caminhos, as nossas vidas, colocar conforme a sua vontade, não a nossa aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Abençoa seus filhinhos, abençoa as suas filhinhas, Pai, que estão ali
com o coração apertado, aqueles que estão com o coração orgulhoso, aqueles que estão com o coração soberbo, que não pensa no próximo, pensa só no eu, né? E acha que quando tem o dinheiro tem tudo, mas não é assim. Então eu ponho na palma das tuas mãos todas as pessoas, meu Pai, que o Senhor venha trabalhar de uma forma incondicional, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha colocar temor no coração, no meu coração pelo Senhor, no coração dos teus filhos e das tuas filhas pelo Senhor, Pai. Que nessa tarde venha ser uma tarde de muita bênção, uma tarde de muita alegria, que Jeová Jireh é o Deus da provisão, Jeová Rafa é o Deus da cura e da libertação, Jeová Elohim é o Deus que está no controle de tudo, glória a Deus, aleluia. Jeová Shalom é o Deus da nossa paz, que o Senhor venha me dar paz, que o Senhor venha me dar alegria, não só para mim, para minhas filhas, para os meus e para os teus, Pai. Que nessa tarde todos os meus irmãozinhos que estão no outro lado, nas minhas redes sociais, glória a Deus, aleluia, venha ter um encontro com o Senhor, Pai. Que tudo aquilo que estava torto na vida deles, venha dar tudo certo, que o Senhor venha abençoar os projetos, meus projetos, os projetos dos meus irmãos e das minhas irmãs, glória a Deus, aleluia, decanta lá Bachuriá, decanta lá Manai, glória a Deus, aleluia, meus irmãos e minhas irmãs, fala com Deus, fala com o nosso Senhor, qual é a área que vocês querem que o nosso Deus, o nosso Jesus venha tomar a frente. Glória a Deus, seja fiel ao nosso Deus, assim como Ele é fiel comigo, como Ele é fiel com você, meus irmãos, seja leal, venha fazer uma aliança com o nosso Deus, faça uma aliança com o nosso Deus, porque Ele já tem uma aliança comigo, Ele já tem uma aliança com vocês, assim diz o Senhor nessa tarde. Glória a Deus, aleluia, decanta lá Bachuri, decanta lá Manaia, e que nessa tarde venha ser a tarde de bênção, não só para mim, mas para vocês, que Deus venha abrir os meus caminhos cada vez mais, venha abrir as portas, venha nos dar sabedoria, venha nos cobrir com o manto sagrado, nos selar, nos brindar de todo mal, de toda a fúria do inimigo sobre a nossa vida, glória a Deus, aleluia, de toda a tempestade, glória a Deus, aleluia, que nessa tarde, Pai, o Senhor venha trabalhar no coração dos teus filhinhos, das tuas filhinhas, glória a Deus, aleluia, venha nos abençoar cada vez mais, que todos os meus projetos, a minha vida está nas tuas mãos, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha tomar ciência, venha tomar, meu Deus, à frente de tudo, da minha vida, das vidas das minhas filhas e da vida dos teus, amém, meus irmãos? Neste sábado, dia 20 de dezembro, eu, pastora Cidinha Sato, estarei com o meu programa Mulheres com Visão de Águia, na Rádio Logos FM, glória a Deus, no horário da 1 da tarde, glória a Deus, aleluia, na cidade de São José dos Campos, com a participação de pastores, com a participação de missionária, levando uma saudação, um testemunho, glória a Deus, aleluia, fique ligado na Rádio Logos FM, programa Mulheres com Visão de Águia, pastora Cidinha Sato, da 1 da tarde, todos os sábados, amém, meus irmãos, e fique na paz do Senhor, com esse capítulo de Isaías 45, do versículo 2 ao 3, glória a Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus, aleluia, e fiquem todos na paz do Senhor, amém?